Bem-vindos ao Observador, bem-vindos a mais uma entrevista, uma conversa aqui na nossa redação, que está a ser transmitida no nosso site, mas também no Facebook. Uma conversa com Maria Filomena Mónica. O pretexto próximo para esta conversa é a reedição, mais uma, já vamos na 10ª reedição, do livro Bilhete de Identidade, que é uma autobiografia e que tem algumas novidades de que já falaremos. É evidente que para falar com Maria Filomena Mónica um livro é só o pretexto, porque há sempre muitos outros temas, mas é inevitável, naturalmente, começar pelo livro. Refere no início que o livro teve algumas reações, quando saiu, mais negativas, mas eu tenho uma memória de que o simples facto de escrever uma biografia num país como Portugal era algo que quase certeza ia dar reações. Até que ponto... Sim, eu estava consciente disso, sim. Pois. Mas agora o que eu pergunto é, até que ponto é que isso tem a ver com algum ativismo português ou até que ponto é que pisou o risco? Nomeadamente nas questões mais pessoais, digamos assim. Começo pela mais fácil, que é a segunda. Eu sabia que estava a pisar o risco. Por outro lado, as pessoas que me escreveram a insultar ou que mandaram mails, também não foi assim 2 milhões, não é? Antes fosse. Algumas espantaram-me, outras não. Houve uma que me fez sofrer bastante, que é o Vasco Polivalente, de resto eu refiro aí. Eu sempre pensei, o Vasco é muito de zangar com as pessoas e cortar relações, eu não. E eu pensei que iríamos retomar uma amizade tão antiga. O Vasco cresceu comigo, eu conheci o Vasco quando eu tinha 17, 18 anos e ele também. Portanto, era uma espécie de irmão mais velho. Mas não quero falar sobre o Vasco, ele também não quer falar sobre mim e acho muito bem que ambos mantenhamos um silêncio sobre o que se passou. Eu não compreendo, por isso é que também não lhe telefono. Se ele achar que é assim tão horrível, me telefone. A sociedade portuguesa, eu pensei também, agora mais quando escrevi o prefácio, porque é que os países católicos são tão avessos a autobiografias? Quando os nórdicos escrevem biografias, por acaso reli no outro dia a autobiografia do Ingmar Bergman, até chegar ao fim do livro, e como eu estou em tratamento, a memória está péssima, e cheguei ao fim do livro e descobri ao lado a autobiografia anotada por mim, com lápis, portanto, a vida do Bergman. Os nórdicos escrevem muitas autobiografias, eu, de certa maneira, formei-me no vaso em inglês, e então em Inglaterra as autobiografias são comuns, como na América, e mesmo entre casais, o Philip Roth, acho que era casado com a Claire Bloom, ambos escreveram, o Roth escreveu uma autobiografia, e ela não concordou nada com aquilo e disse, aqui vai outra, que é a minha versão dos acontecimentos. Portanto, aquilo lá é muito comum, e eu sabia que cá não era. Mas apeteceu-me, é uma questão de apetite. E para começar, quando escrevi isso, eu estava em Oxford, não estava em Portugal. Portanto, Portugal era o país onde eu nascera, já mudaram muito, e depois quero lá saber, eu só me interessa, isto pode parecer arrogante, mas não é. Eu não tenho vida social, como o Zé Manuel sabe. Portanto, só tenho contactos profissionais, não é que não tenha consigo contactos de amizade, ainda há poucos dias jantámos juntos. Mas quero lá saber o que é que as outras pessoas pensam, não me interessa, apetece-me. Isto é uma sociedade livre, eu sinto-me uma europeia do estilo anglo-saxónico e escrevi. Não estava à espera de uma reação tão forte e tão distinta entre mulheres e homens. O facto, que isso não me tinha ocorrido, o facto de eu ser mulher e ter escrito isto, teve um efeito diverso, se formos imaginar que eu era um homem e tinha escrito tal e qual isto. Portanto, o machismo português está a diminuir. Eu sinto que as minhas netas são diferentes de mim em muitas coisas e não admitem aos homens coisas que eu admitiria, até com naturalidade, quando me casei. Mas os homens dão-se ares e, no fundo, pensam, a gaja é boa ou não é boa. Pode depois atribuir-lhe outros qualificativos. Não é totalmente estúpida, o que raramente me foi dito cara a cara, és uma estúpida. Também nunca me foi dito, és uma inteligente. Mas há a presunção, e por cima sou loira, isso agrava a coisa, de que as mulheres e as loiras
são um bocadinho menos inteligentes que nós homens. Eu fui para a frente e depois disse, venha o que vier. E não me arrependo, não me arrependo. Há dois aspectos, quando eu, enfim, na autobiografia, que às vezes até quase, não direi que colidem um com o outro, mas que contrastam com o outro. Por um lado, é um retrato de época. Portanto, isto conhece um Portugal que nós temos dificuldade em conhecer, a não ser que alguém que o tenha vivido o relate por dentro. Um Portugal em diferentes facetas, e acho que era aquela faceta do Estoril, mais queques, chamemos assim, mais Sim. alta sociedade, quer a sua descoberta, quando, por exemplo, vai descobrir pessoas mais pobres, e inclusive mais tarde vem escrever um livro sobre pobres. Mas, por outro lado, há um certo striptease do que é a sua vida total. E, aliás, o que se acrescenta nesta nova edição são 3 diários, que correspondem a 3 fases adolescentes, uma muito nova, para 13 anos, ou coisa assim do género. Tinha 14 e a última tinha 18. E, portanto, onde está aqui tudo, não é? Tudo aquilo que pode estar num diário, comentários sobre o rapaz, a rapariga. O diário é mesmo um diário, não terem nada. Portanto, no fundo é assim, essa conjugação é necessária para... Falta-me como historiador. O historiador consegue olhar para uma sociedade sem que tenha testemunhos deste género? Consegue. Há um historiador, toda a gente conhece, que é o Hobsbawm, com quem eu não simpatizo pela parte política. Ainda hoje dizer que valeu a pena matar não sei quantos milhões de russos para se conseguir o paraíso, eu não sei onde é que ele veio o paraíso, mas ele continua a assumir-se como comunista. E escreveu, acho que é o 3º volume dele, o início é quando ele tem 12 ou 13 anos e escreve Berlim. Porque como ele era judeu, os pais saíram de onde estavam, etc. Ele teve uma vida depois aventurosa, acabou em Inglaterra. E a parte sobre como é que ele viu Berlim nos anos 30 é muito interessante. E eu acho que é possível conjugar, olha como é que eu evoluí, de onde é que eu vim, por onde atravessei e como é que acabei há alguns anos. Ainda não acabei totalmente. Mas principalmente, se me perguntar, eu queria que isto fosse um livro bem escrito, por esta ordem, bem escrito, que descrevesse uma época, como é que era ser rapariga nos anos 40, eu nasci em 43, e finalmente as peripécias da minha vida amorosa, que fazem parte de mim. Quer dizer, uma pessoa não pode dizer, eu sou professora catedrática e aqui acabou o que tenho a dizer. Sim, professoras catedráticas há imensas, muito diferentes umas das outras. Explicar como é que o que me tinha acontecido, episódios muito dolorosos, como foi a minha primeira separação. E eu não me separei para ir para Oxford, foi 2 anos antes. Mas a separação numa sociedade muito conservadora. Anos 60. Eu separei-me em 63, 69. Em 69. Portanto, os miúdos tinham 6 e eu tinha 5. E não foi conflituoso. Porque as nossas vidas tinham divergido em sentidos opostos. E a certa altura, a grande pressão que eu tive não foi sequer do cargo do meu primeiro marido, que ficou triste, mas ele tinha telhados de vida, também não sei quantos. Foi da minha família. A minha família, especialmente a minha mãe, que era quem mandava em quase tudo lá em casa, queria que eu anulasse o casamento no Vaticano. E eu recusei-me. Eu acho que contei qualquer coisa sobre isso. Eu disse-me, te pés na cabeça, e eu não podia... Eu não troquei o Carlos por outro homem. Isso facilitou o divórcio. Nesse caso, a separação judicial, porque eu me tinha casado em 63 pela Igreja. E disse à minha mãe, pode fazer o que quiser. Eu não assino um único papel a pedir a anulação do casamento, não vou casar com ninguém, não estou interessada num homem. Eu estou interessada em saber mais e não ser uma estúpida loira. A minha ideia era sair daquele casulo social e estudar. Mas uma das coisas que foi, de alguma forma, colocada naquele casulo social, parece que a sua mãe quase que a colocou ali. E colocou. Colocou ali foi uma coisa deliberada. Para
para quê? Porque achava que... Ai, É discutível que a Mena era uma pessoa que em Lisboa dava nas vistas. Não, Lisboa... não era por isso que ela achava que eu dava. Ela achava até que eu não dava suficientemente nas vistas. Que não me vestia todos os dias com 2 laçarotes de tafetá na cabeça. E depois, mais tarde, quando veio a minissaia, ela achava que as minissaias estavam escandalosas. Porque uma das coisas que eu gostei imenso, além da pílula, que por poucas vezes se fala, tomava 2 por dia. Quando eu cheguei à Inglaterra, disse ao meu obstetra que tomava 2 pastilhas por dia porque não queria ter mais filhos. Ele disse, mas a senhora está maluca, isto é fortíssimo, e anda a duplicar isto há quanto tempo? Eu, há 4 anos. Ele ficou absolutamente boquiaberto. Disse, eu tenho essa certeza. Não, tenho 2 filhos, gosto muito deles, não foram programados, não os desejei. Não havia a pílula em 63. Só em 64 é que chegou cá. Que achava que era muito fértil. Portanto, que era uma coisa... Devia ser uma coisa fertilíssima. Bastava uma vez, ficava lá grávida. O que seria a minha vida. Desculpa, aqui está-se-me a ir a voz. E o que a minha mãe queria, basicamente, para além de eu achar que ela gostava de mim e que tinha algum orgulho em eu ser tão rebelde, é uma grande misturada. A atitude da minha mãe queria principalmente que na parada eu encontrasse um menino que fosse da nobreza, mas não da nobreza do século XIX, tinha que ser da nobreza do século XVI em diante. O que havia em vasta quantidade na parada, porque muitos não tinham dinheiro nenhum, eram descendentes de antigas famílias nihilistas. A parada é onde? A parada é um clube, é o clube mais restrito em Portugal. Ainda mais que o Clube do Porto? Mais que o Tauromaquia. O mais Não, aquele lá do Porto. Há um... Muito mais. No Clube Português entra toda a gente, não há problema nenhum. Nem percebo porque é que não deixaram entrar no Belmiro. Coisa extraordinária. A parada, chama-se parada porque é em frente do que era a parada dos cavalos. E ela não estava a família real. E, portanto, a parada é um clube pequeno, que pouca gente conhece, ao passo que há o Tauromaquia, que por esta ordem de Senobeira, depois há o Turf, aqui em Lisboa, não sei. Eu nunca fui ao Tauromaquia, eu suponho que é de homens. E além disso, só entra quando um morre, portanto é números clausos. É preciso que o velhote morra para o outro entrar, normalmente filho dessa pessoa. A parada era no verão, eu tinha uma grande amiga em casa de quem eu passava as férias, depois ela passava as férias em minha casa, ela era sócia, eu ia com ela e no papel de sócia deixava-me entrar. Mas era de facto muito fechado, mas eu não notava. Eles tratavam bem, não me tratavam como se eu fosse uma outsider. Aquele choque que está relatado, por exemplo, no livro, penso que é o último, que é sobre os pobres, não é? Há uma altura em que descobre que há aquele mundo. Sim. E há um outro mundo em Portugal. Pois. Houve para muitas pessoas de gerações, enfim, intermédias, digamos assim, essa descoberta foi feita nas cheias de 66. Pois. Estudantes, quem estudava ainda nessa altura. Como é que foi essa descoberta de que há um mundo, apesar de todas as avenidas remediadas de Lisboa, sim, não é na zona mais, não é do Restelo, mas é ali... Sim, a Líder Fonseca, posso dizer, que é uma coisa remediada ou mais. Sim, classe média alta, digamos assim, e a descobrir que há um outro país completamente diferente e que não... Mudei para sempre. A ida para o Oxford foi um marco, a descoberta da pobreza ali em frente ao Liceu Francês, que para o Livro dos Pobres foi visitar, ainda está lá a rua, já não estão barracas, já está pedra e cal, mas está lá a rua com o mesmo aspecto e com drogas, cheira. Eu andei por lá a passear e aquilo, se fosse assim, a partir das 7 da noite eu não teria lá ido sozinha, por exemplo. Eu não queria acreditar que havia mães que não tinham dinheiro para comprar sapatos para os filhos. Aquilo foi como se me metessem num claustro, abrissem uma luz e eu estivesse na Mongólia, ou nas zonas mais pobres da Índia. Disse, mas como é que é possível? É que aquilo era 5 minutos. Se eu vivia na Rodrigo da Fonseca, está a ver, o Liceu Francês é ali perto, se era em frente, eu nunca tinha descoberto. Era uma sociedade muitíssimo estratificada. Não digo como na Índia com castas, mas quase. E ainda por cima, eu fui lá, não por minha vontade própria, nem porque tivesse andado a passear, olha, descobri agora aqui os pobrezinhos. Não, fui lá pela mão das freiras, que nos queriam incutir ideias tais como fazer caridade.
E como é que se fazia a caridade? A caridade normalmente era à volta do Natal. E fazia-se para aí um casaquinho de tricô, coisa que eu recusei imediatamente aos 14 anos a aprender tricô. Vim mais tarde, quando fui para o Ministério da Saúde, a aprender crochê, tão chateada que eu estava naquele emprego. E de repente olhei para aquilo e disse à freira, então, mas porquê que isto existe? Eu tinha, na altura, um namorado, eu acho que vem aí nas memórias, e não no diário, mas não no livro. Eu gostava dele e tudo, ele era rico, bastante rico. E ele não estava tão escandalizado como eu. Eu disse, Pedro, mas como é que é possível? Porquê é que não se organiza a sociedade de outra maneira? Isto tinha o pai 15, 16 anos. E ele não sentia como eu, porque ele estava mesmo enclausurado desde muito pequeno e sabia que o destino dele ia ser entre as classes altas. Ele viveu no estrangeiro durante vários anos, ele agora está cá, e através da Fátima, de quem se tornaram muito amigos, e também porque eu vi uma ou duas vezes, tenho visto muito pouco. Mas era um bom rapaz, ele tinha bons sentimentos e adorava-me para além do que é possível. Simplesmente, era natural que houvesse pobres. E ele dizia, mas porquê que estás tão escandalizada? Eu disse, porque a Adriana foi presa no dia de Natal. Então não te escandalizas, ela não tem dinheiro, o marido desapareceu. Os maridos desaparecem sempre destes cenários. Logo podem, não é que vão para outra para subir na vida social. A maior parte desaparece noutro tipo de pobreza, noutro bairro. E, portanto, houve este choque inicial com os pobres. Com os ricos não tanto, porque eu aos 3 anos, quando estive quase a morrer com uma dissenteria, já estava em Cascais. E depois, aos 5 e 6 anos, quando andava de bicicleta, era na parada. Eu ia sempre com a Inês, íamos sempre as duas, e a minha irmã Isabel também ia. E como eram ambas bastante bonitas, provavelmente ninguém veio perguntar onde é que está a ficha de inscrição do seu pai. Não era preciso. Havia uma espécie de modelo implícito que quem se atrevia a atravessar os portões da parada é porque era da parada. Não era preciso votos, nem bolas, não sei o quê. Estava lá o porteiro, que já nos conhecia, nós passávamos lá a vida e, portanto, nunca me chatearam. Nós agora vamos abrir isto um bocadinho também aqui à redação. Cátia. Olá, muito obrigada por estar aqui connosco, mas pela disponibilidade. A reedição do Bilhete de Identidade que temos agora, esta reedição do Bilhete de Identidade que temos agora, tem a inclusão dos tais novos capítulos com os seus diários de adolescência. Porquê que não os quis incluir em 2005 e porquê agora essa decisão? Acho que por 2 razões. A primeira é certa. Eu sou a pessoa mais desarrumada do mundo e não sei como é que eu juntei a correspondência que juntei. Eu creio tudo fora. Os livros andam todos pelo chão. De repente, quando fiz as memórias, fui buscar as cartas que encontrei e que eu julgava que era tudo. E de repente, sei lá, há 6 meses, uma sobrinha minha que estava com problemas de adolescência, não sei o quê, e a mãe dela, não é nada parecido comigo, a mãe dela é a pessoa mais social, é amiga do rei de Espanha e da Chrysler, mas damos bem, apesar das diferenças. Às vezes irrita-me um bocadinho, ela vive no século XVIII, percebe? Ainda não concebe muito bem que houve uma Revolução Francesa. Mas se acha que as mulheres para aí não podiam votar e coisas assim. Eu não digo isto se ela ouvir, ela vai ouvir. Porque ela vive em Madrid, mas ela disse-me logo, diz-me a que horas é? Para ver que disparates é que dizes. Pronto, ela provavelmente não era bem as mulheres não deviam votar. Era um determinado estrato social onde as mulheres estavam incluídas. Não sei se foi nessa altura que ela disse, não sei, a minha sobrinha neta está rebelde, não sei o que mais, eu disse que o melhor era falar contigo. Eu disse, mas eu não sou pediatra mental. Bom, a miúda é amorosa e nessa altura, quando ela lá teve, eu mostrei-lhe o diário, de resto é muito giro, porque é de couro, foi a minha mãe com a minha idade, de couro encarnado. Eu digo encarnado porque é uma palavra com uma conotação social muito forte. Há quem diga vermelho e há quem diga encarnado. Está a ver as diferenças subtis que depois é preciso observar. E a miúda chegou lá, que giro, não sei o quê, e a tia já escreveu com a sua letrinha e tal.
E o que é isto que está aqui com fita cola? Eu disse, é porque a minha mãe, todos os dias às escondidas, ia ler o meu diário. Até que eu mal acabava o diário, punha uma fita cola. Portanto, o diário está cheio de fita colas todas cortadinhas. Eu, ao fim do dia, cortava a fita para escrever. E depois olhei para aquilo e disse, nesta gaveta estão muito mais cartas. Portanto, os diários é uma descoberta tardia. Eu não sei quando é que isto saiu, acho que foi 2005. A primeira edição, penso que é a primeira edição, acho que é 2005. De 2005 até este ano, a 2017, eu desconhecia este diário. E já que estava a mexer, até desconhecia muito mais correspondência. Eu pertenço a uma família, não sei se isto é genético, acho que não é genético, uma família de gente que gosta de escrever cartas, ou diários, porque a minha avó não tem diário, mas tem muitas cartas, onde eu fui buscar, essas eu encontrei-as logo. E ontem, falando com esta minha irmã, que é muito conservadora e acha que não se deve dizer nem a minha altura, porque é perigoso. É um medo que as pessoas em Portugal têm. Eu meço 1,68 m, so what? Ou coisas banais. Mas ela custa-lhe muito a aceitar e eu respeito a grande dor que ela teve, porque ela gostava muito da minha mãe e eu expliquei-lhe 200 vezes que as mães eram diferentes para os diversos filhos. E continuo a pensar, basta olhar para os meus filhos ou para as minhas netas para ver quão diferentes são com a mesma educação. E descobri, ela trouxe-me de Madrid, as da minha mãe. Repara, nós as duas, há mais 2 besnicos, cada um lá em casa que têm menos de 10 anos de idade física, para não dizer outra coisa, e a minha irmã disse, eu tenho as cartas da mãe para mim, que às vezes estás. E fui à procura e encontrei, e tenho 100 e tal cartas. Ou seja, eu fui acumulando correspondência sem ter a mínima noção de que aquilo me poderia ser útil, ou que ia escrever sobre aquilo, ou não sei, olha, não foram parar ao caixote do lixo, se calhar algumas foram, mas este diário só eu encontrei este ano. E até tive muita hesitação em publicar, porque achei que era Palermo. Se calhar todas as minhas, mas agora já não são Palermas aos 14. Houve quem lhe desse alguma força para editá-las? Quem me disse foi a minha filha, porque eu disse, encontrei este diário, li, e o que é que achas? Não achas que eu sou tão parvinho aos 14 anos e tonta e é uma vergonha editar? E ela perguntou-me, bem, tenho falado muito com raparigas e rapazes de 14 anos, olha que não são muito piores que a mãe, a começar nas suas netas, que a mãe dela tem 14, por acaso é melhor que eu. E outra tem 16, um tem 14, ela tem 16, e a mais velha, a Rita, tem 21 ou 22, e portanto a Rita, como teve em Heidelberg, e agora tudo quanto é alemão, é ótimo, e fala alemão, e lê alemão, e etc., acha que certamente que é mais erudita do que eu era nos diários. Mas isso também foi a sociedade portuguesa que foi puxando por ela, e o Erasmus, porque as minhas 2 netas estão no Erasmus, e tem corrido muitíssimo bem. Filomena. Tens perguntas? Olá, Maria Filomena, vou Filomena com Filomena, mas eu trago a primeira pergunta de um leitor, espectador, colunista deste jornal, é a Maria de Fátima Bonifácio, que faz uma pergunta que vem de encontro àquilo que estamos a falar, exatamente essas preocupações da adolescência, mas também da idade adulta, sobretudo de quem vem de uma época mais de trás. Ela pergunta, acha que é possível uma grande amizade entre um homem e uma mulher, sem que nessa relação se insinue, implícita ou explicitamente, absolutamente nenhuma espécie de ambiguidade? Não, não acho. Acho que existe sempre ambiguidade, mas é possível curar, assim, você buscar, já não se diz mercurocromo, ou betadine, não é? Betadine, agora é betadine. Eu vivo no seco. Acho que é difícil. Porquê é que tem que haver ambiguidade? Porque há o sexo por meio, é uma chatice, mas dá. Eu não conheço ninguém que no início não tenha tido sobre ela o olhar do homem e um olhar sexual. Mesmo havendo, e há enormes diferenças. A minha neta que tem 21, que eu saiba, não tem nenhum namorado. A que tem 18 tem pai 40. Portanto, depende muito também das personalidades. Mas também é verdade que o olhar da mulher sobre o homem
está carregado de sexualidade. Nós é que não admitimos. Não apetece aquele homem, ou apetece, mas nós não temos estas conversas. Eu, pelo menos, não tenho. Eu descobri estas coisas nas casas de banho dos homens, agora já não descubro aqui no Observador, só se um homem entrar enquanto ela estiver. Mas na universidade, nas casas de banho, as coisas que eles conversavam, que um contou, era tudo à base de sexo. E as mulheres não tanto. Agora querem... Eu acho que as mulheres estão um bocado fartas que os homens sejam miúdos. Isto pelo que eu ouço da geração dos 14, 16 anos. Nessa altura, homens e mulheres, nota-se uma diferença chamada idade mental. As mulheres costumam ser as raparigas mais maduras do que os homens. Mas quando crescem e se tornam adultos, vamos pensar que estão os dois adultos, isso continua a existir? Ou, de facto, o homem e a mulher olham para o sexo de forma diferente? É porque há discussão sobre isso. Têm olhado, ao longo dos séculos, de forma diferente. Não na Esparta Antiga. A Esparta Antiga olhava, o desejável era o homem. A gente pensa, para a Esparta, fortíssimo, viral não, é outra coisa que anda para aí, não é? Viril. Quando eles prezavam a homossexualidade. Mas depois, em parte, pela construção do mundo ideológico da Igreja, a partir de Constantino, o sexo passou a ser olhado como um pecado. Que é o problema que eu coloco aqui, que fiquei espantada. Eu, aos 16 anos, achava que não podia estar de mão dada no cinema com uma mademoiselle que a minha mãe tinha arranjado especialmente para mim, para me vigiar quando eu ia ao cinema, e eu achava que estar de mão dada era pecado. E os pais diziam, pois é. E mete a língua na boca. A língua na minha boca, que nojo. Nunca. Portanto, o meu mundo é um mundo que está muito diferente. Muito diferente. Agora, acho que continua. Acho que é possível. Se eu pensar na geração das minhas netas, primeiro acho que eles olham, elas e eles, para o sexo. É bonito ou é feio? Acho que isso continua a existir, mas em proporção muito pequenina. Porque depois vão viajar com eles, ou sem eles. Quem é que vai? Vou eu mais 4 amigos. 4 amigos? Todos rapazes? Sim, e depois? Vamos a Berlim e vimos depois da manhã. O mundo favorece agora as mulheres, comparado com quando eu era jovem. João. Boa tarde. Há 2 meses e meio, o António Barreto, seu marido, reeditou uma obra dele, Anatomia de uma Revolução, e por acaso até veio cá apresentá-la ao Observador e houve uma entrevista nestes moldes. Agora, a Maria Filomena Mónica volta a reeditar o seu livro. Sexismo? Não, isto é uma questão, é uma ordem cronológica, atenção. É a ordem cronológica. Okay. Mas acaba por fazer o mesmo. A minha pergunta é se, enquanto casal, se aconselham muito um ao outro. Sim. Sim, podemos estar em divergências. Eu conheci o António quando tinha 40 anos, o que ajudou muito, já tinha 2 casamentos atrás. Tinha um clássico, com um senhor da mais alta nobreza portuguesa, que é a família Ribeira Grande. Ribeira Grande é título, a Câmara é que é o apelido. E depois tinha o segundo casamento, que eu disse nunca me casaria na vida, mas depois de que sofri, e era uma união de facto. Também sofri um bocado no final. E quando conheci o António, achei que ele era um homem maduro, porque o que muitas vezes eu sentia é que eles eram inseguros. Estavam sempre a pensar que eu ia pôr os palitos, ou que se eu vinha um bocadinho mais tarde era um drama, ou estás tão bem vestida, vais a algum sítio. Havia assim uma espécie de insegurança. Com o António não. E isso foi muito bom, ele ter estado na Suíça e ter sido ministro. Portanto, tinha já um currículo preenchido, até com mulheres, porque ele tinha sido casado uma vez e até era união de facto, e eu não conhecia a primeira, mas conhecia a segunda, e a Aline, a mulher dele, era muito bonita. Portanto, ele estava satisfeito com a vida, naquela altura. E, portanto, eu percebi que não era um homem em crise. Nós namorámos 17 anos, até nos casarmos, e casámos ali numa conservatória,
qualquer. Quase em segredo. Não, só fomos nós e os padrinhos, porque era preciso de 2. E eu queria levar a minha neta Rita, que tinha acabado de nascer em 95, e pôr ao colo. Isto faz parte dos disparates que o António acha que eu faço quando ele não está presente. Por isso é que ele está com fortistas em casa. Deve ser de eu estar aqui sozinha. E casámos também por motivos patrimoniais, porque eu tenho 2 filhos e ele não tem filhos. E, portanto, a casa era minha, podia haver complicações, e eu medi na carreira, que era muito amigo, e o António depois tornou-se até meu amigo, disse, por amor de Deus, vocês têm que fazer um testamento, não vão deixar aqui uma baralhada que depois os miúdos não se entendem e os fazem sofrer. E, portanto, agora estou casada, eu acho que estou bem casada, não sei, vamos ver o que o futuro traz. Acho que o António tem sido, ele detesta que eu diga isto, o António tem sido absolutamente espantoso no que tem feito nos últimos 3 anos por mim. Eu garanto-vos que a frase que o António não quer que eu diga é esta. Eu sei o António já tinha morrido. Não tenho dúvida. Ana, esse é um tema difícil. É sempre difícil falar de doenças. Mas quem segue a regra, quem segue a norma, como é o caso, Fui quem para escreveu além do este traço livro, vermelho. pode falar, quem pisa os traços vermelhos sem problema nenhum, pode falar da doença. Como é que é viver com uma doença que é para a vida? É chato. Mais que eu estava a pensar que fossem as dores. Eu há 4 anos que estou a fazer químio 2 vezes por semana. E eu pensei, dói imenso, deve doer imenso. Há esta noção que o cancro provoca muita dor. Não provoca nada muita dor. Provoca muita chatice. Depende dos cancros. Há cancros que provocam muita dor. É verdade. Eu estou só a falar de um cancro que é muito raro. Eu tinha que escolher uma coisa especial e agora escolher um cancro que todas as mulheres têm. Não, muito obrigada. Escolhi um cancro que se chama mieloma múltiplo, que é no sangue. E como é no sangue, está em todo o corpo. Não se pode arrancar, se fosse aqui um bocado da carne arrancava-se. Por isso, vim a perceber que era um cancro difícil de tratar. E o meu médico de clínica geral detectou em rotina, foi numa análise de sangue. Ele disse, você não está a morrer de cansaço? Se tem 7 de hemoglobina? Eu não. Eu, se calhar nasci cansada, porque estava igual ao que sempre estava. Estava igual. Ele disse, por amor de Deus, vai imediatamente. Recomendou-me um oncologista, recomendou-me um hospital. A equipe eram 2 médicos que tratavam de cancros de sangue. Eu, a princípio, o meu médico de clínica geral desdramatizou tanto, ele já me conhecia, pensou, isto vai haver aqui um delírio que não se pode. Obsessiva, ainda por cima hipocondríaca. Obsessiva, mantenho. Hipocondríaca, de repente, como estou muito perto da morte, desapareceu, já não estou hipocondríaca. Ao ponto do médico que me trata, o oncologista, dizer, tem que olhar de vez em quando para o corpo. Tem que ver se tem as pernas a inchar, se tem assim, se tem assado, porque você não está com atenção. E é verdade que eu não estou com atenção, porque não quero ouvir o que ele tem para me dizer, muitas vezes. Portanto, a média como é que é dizer, de sobrevida das pessoas. Quem tem um cancro faz conta que é 0. Este meu cancro, eu só posso falar deste, que é o mieloma múltiplo. A média, eu li no New York Times há 6 meses, é 3 anos. Portanto, pelo menos, já passei 1 ano. E não foi, do ponto de vista físico, tão horrível como isso. Do ponto de vista psicológico, é tramado. Porque não se tem independência nenhuma. Não posso sair à rua sem ir com uma pessoa. Não guio. Não posso ir a uma livraria por causa das bactérias, porque tenho pneumonia. Portanto, tenho que estar fechado em casa. O estar fechado em casa, penso eu, não me custa tanto quanto custaria uma pessoa que tenha uma vida social muito grande. Eu, ao princípio, achei que aquilo era tolerável. O que é não digo quase intolerável, mas é muito doloroso, é ter que estar 2 dias por semana no hospital, deitada numa cama, a receber, por aqueles tubos, transfusões de sangue, de ferro e mais uma data de quimioterapias. Eu não penso muito na morte. Claro que gostava de viver para aí mais 5 anos. Eu não gostava de viver até aos 100 anos, porque observei muitas coisas horríveis. A minha mãe morreu com Alzheimer. Eu não gostava de morrer como ela morreu. Portanto, não quero prolongar a vida para além de tudo, mas acho que ainda estou com capacidade de trabalhar. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam,
o facto de estar perto da morte, ou estar tão perto quanto a ciência sabe, porque sabe pouco, deu-me imensa vontade de trabalhar, deu-me mais prazer trabalhar agora. Quantos livros é que já escreveste? Não, desde o princípio? Não, desde Desde o princípio que eu nasci? Não, desde a doença. 2, para aí, não. Quer dizer, Pois, um por ano. Um por ano. é quase ok. um por ano, digamos, não é Eu uma... gosto de me levantar a hora certa, e deito-me à hora certa, que é à meia-noite, como a Cinderela, e por volta das 8, 9 horas levanto-me, e depois o maior... Acho que eu nunca tinha dado, isto é uma banalidade, pelo prazer que as pequenas coisas dão. Mas quando eu às 10 da manhã me levanto, me ponho numa janela grande que eu tenho, praticamente no meu quarto, que tem uma mesa e o computador, e eu ouço os pássaros, e ouço, porque há um jardim, o que chamam logrador em Lisboa. E quando eu comprei este resto de chão e esta cave, eu adorava ter comprado o jardim, mas não tinha dinheiro naquela altura, acho que era 12 mil contos. Eu nem queria comprar a minha casa, que custava 5 mil contos, é uma casa enorme. Foi a secretária da universidade que me disse: a Soutora não está boa da cabeça, eu trato-lhe de tudo, porque eu não gosto de burocracia, eu trato-lhe de tudo, mas não vai deixar esta oportunidade. Portanto, há alguns prazeres que é dispor de mim completamente. Eu escrevo, eu só uso Schubert, eu sou uma fanática de Verdi, e há em Verdi uma alegria e uma pujança que eu agora, isso por exemplo, não suporto. E o Schubert é muito mais melancólico. Sou suposta a andar 30 minutos por dia, mas sozinha não consigo, e também não quero impor isso ao António, coitado, que já tem tanta coisa. O António toma nota dos remédios, quando vai ao médico, porque acha que eu me esqueço tudo, como o Zé Manuel viu, depois esquecia-me de tudo e mais uma coisa, só disse disparados sobre remédios. Depois fiquei a conhecer gente boa. A enfermeira que me trata não é só profissional, é uma pessoa boa. Preocupa-se comigo, telefona-me se eu estou bem, para além do dever dela. Mena, há uma coisa que... Nós às vezes temos a ideia de que tudo em Portugal corre mal. Sim. Mas o que é facto é que, por exemplo, no caso da doença que está a ser tratada, os tratamentos que está a receber são os mesmos que provavelmente estão a ser dados nos Estados Unidos ao mês, praticamente. Sim. Apesar de custarem a todos nós, ao país, ao erário, digamos, ao Estado, uns milhares de euros por mês. Muitos milhares de euros, se calhar dezenas de milhares de euros por mês. Isso o que é que lhe diz? Esse país é que é um país muito diferente daquele país que está... Não tem nada a ver com o país em que eu nasci. O país em que eu nasci, 90% da população, estou a dizer isto de cor, pode ser completamente errado, especialmente das serras, os que viviam no interior isolado, nunca tinham visto um médico. Os partos não eram assistidos. Portanto, tudo quanto diga respeito à medicina, o salto foi enorme. Há muita gente que se queixa que há listas de espera. E há. E não devia haver. Ou que há desperdício. Provavelmente há. Mas há também coisas boas. Ou seja, toda a gente que está doente vai ao médico. Pode estar mais tempo à espera e eu não gostaria que isso fosse assim. Mas acho que a saúde evoluiu muito melhor e no melhor sentido do que a educação, por exemplo. Fizemos muito mais progressos na saúde. Não é que eu possa falar muito, porque eu até ter o cancro, até não era muito doente, acho eu. Eu fui ao centro de saúde pai 2 vezes, mas fui com a minha filha ao Hospital de São José quando ela teve um traumatismo craniano e o Hospital de São José que tratou a minha mãe quando foi preciso. E foi sempre impecável. Deram-me até a opção de operar o cérebro ou não, chamaram a família. No caso, chamaram a minha irmã mais nova, e depois fui eu falar com os médicos. E os médicos disseram: isto não resolve nada porque é um hematoma, a sua mãe tem 11 anos de Alzheimer. Mas tira-lhe as dores. A senhora quer que a operemos ou prefere que não? Eu disse: não, com dores eu não quero que a minha mãe morra. Portanto, tire-lhe as dores e faça a operação. Acho que os hospitais correm, em geral, bem. E a educação? Não sei quantos livros é que já escreveste sobre educação, mas isso aí, pelos vistos, é que é uma dor. Aí é muito difícil, porque nós vemos, ao passo que na medicina há uma parte muito técnica. Como eu dizia há pouco, eu há 3 anos estava a fazer um tipo de quimioterapia que se faz na América ou que se faz na Europa. Em abril deste ano, já mudei para outra quimio,
que parece ter resultados espetaculares. Portanto, a inovação no cancro, no meu cancro, no cancro da mieloma múltiplo, fez uma descoberta e os resultados são muito bons. Eu não tenho ainda resultados agora, porque o meu médico esteve de férias, portanto, só na próxima segunda-feira é que vou saber quanto tempo de vida é que tenho. Bem, mas estás aqui, que é uma coisa que aqui há uns tempos não achavas que fosse possível. Pois não, eu não achava que durasse 3 anos. E ainda por cima, o meu oncologista é muito diferente do meu médico de clínica geral, porque o meu médico de clínica geral é muito paternal e tende a ser otimista. Ao passo que o oncologista, eu acho que é da profissão, coitados, eles também não podem dar atenção ou afeiçoar-se a doentes que eles sabem que possivelmente vão morrer. E eu, ao princípio, o choque entre os dois foi-me penoso, porque eu não me habituava ao oncologista. Até que o meu filho disse, oh mãe, mas a mãe está doida? A mãe não precisa de um amigo, a mãe precisa de um médico. Eu não tenho que ser seu amigo. Vai lá. E é verdade. Há médicos que é bom, que são capazes de criar uma relação de amizade, mas nos oncologistas eu percebo que seja muito difícil. E na educação? A educação O que é que se passou mal? Tudo. Desde a situação geográfica no século XII, podíamos ter escolhido outro país, que isto aqui está um bocado distante do resto da Europa. Mas pronto, viemos parar aqui. Depois, além de sermos pobres e andarmos a esgravatar no chão a tirar batatas, deu uma nas elites portuguesas, que era que o país não progredia porque não tinha cultura suficiente e havia que fazer a reforma das mentalidades. Isso é uma treta, é um clichê completo que toda a gente continua. Há algumas pessoas da minha geração que continuam a dizer. Não só. Hoje não é a reforma das mentalidades, mas é a reforma, dão-lhe outros nomes. Mas é a mesma ideia. Se nós educarmos, de repente, muita gente fica uma elite. Não fica. Porque o problema é que os pais e os avós destas crianças não tiveram cultura letrada. Se lhes for perguntar quem é Bernardino Ribeiro, é um miúdo de hoje na escola, ele nem faz nenhuma ideia. Portanto, há uma parte da cultura tradicional e há as críticas dos intelectuais de finais do século XVIII, promovidas também pelo Marquês, eu não quero dar uma aula de história, mas que atribuía tudo ao facto de os nobres não ensinarem aos filhos o que era completamente verdade. Eu aqui, ou é no livro que eu estou a escrever agora? Não, é no livro que estou a escrever agora. Que é um conde, um dos mais antigos condes. Eu estou a escrever um livro sobre os ricos, depois dos pobres, que me está a dar muito mais trabalho e é menos agradável, e sei menos, e especialmente os ricos contemporâneos. São 9 case studies. Começa pelo Duque de Palmela, finais do antigo regime, depois um grande potentado do liberalismo, depois vai para ali, século XIX, e provavelmente termino com a América Mourinho, até porque morreu agora. Mas é mais difícil, porque as fontes são más, as biografias são más. Ainda há pouco dizia um colega seu que saiu uma biografia que era tão geográfica, eu ainda nem a comprei, mas a Fátima mandou-me um excerto, era tão geográfica que eu fiquei espantada como é que era possível. É de quem? Do Amorim? Sim, sobre o Amorim. Eu ainda não a comprei, só sei que tem um prefácio do Nogueira Pinto. E quero ver, eu não posso ir. Está a ver um exemplo. Eu saía daqui toda contente e ali uma livraria aberta e comprava o livro. Não posso fazer isso. Mas há sempre a Amazon e outras coisas assim. Portugueses. Sim, Não, a Amazon é um por dia. Portanto, não há descrição do que eu agora gasto e não é dedutível nos impostos. Não sei porque não mandou aquele papel que costumavam mandar, mas a minha contabilista disse, não se preocupe, doutora, porque agora já não deduzem nada, só a saúde. Quanto à saúde, eu queria dizer ainda outra coisa. Eu penso que é um erro o que o Ministério da Saúde está a fazer com a ADSE. Eu trabalhei 40 anos e trabalhei para o Estado, portanto, até me reformei já para com 42 anos numa birra com justificação, como são todas as minhas birras, não estava mais para ir ao Senado Universitário nem aturar conselhos científicos, de maneira que me queria reformar. E o secretário lá da universidade disse, doutora, por amor de Deus, é tão nova, e vai fazer o quê? Isso mesmo que fazia quando estava aqui, em vez de ser aqui, eu até tinha ficado na rua Miguel Lupe, fazia em casa, abro o livro, leio, fecho, anoto, depois, no dia a seguir escrevo um bocado. Não vejo diferença, e não estou para ir, porque eu era a decana, ou seja, eu era a mais importante naquela categoria. Eu fui primeiro doutorada em Sociologia em Portugal, porque era proibido pelo Salazar.
E quando eu tive a bolsa do Gulbenkian, disse, cá para ver quando eu vou. Olha, espera aí, há aqui uma disciplina proibida pelo Salazar, deve ser ótima. Não, não era nada ótima. A história era muito melhor. Mas acabei por me doutorar em Sociologia. E, portanto, toda a carga de assinaturas, de júris, e depois havia cunhas, e aquilo é uma amassada. Eu nessa altura, saí. Mas saí e o meu doutoramento é sobre educação. E, portanto, eu fiquei sempre bastante colada à coisa da educação e também interessada. Se teria sido possível fazer melhor. E aí é duro, porque a parte cultural dos pais e avós não havia nada a fazer, havia pais e avós. A desorganização do Ministério era impressionante. E o que mais me irritou foram os mails que todos os dias as professoras recebiam em casa com ordens absolutamente estúpidas. Gosta mais de janelas ou de portas? 30 perguntas deste tipo, em que as pobres das professoras, depois de saírem das aulas, ainda tinham que responder palermices para mandar ao ministro. Tem alguma sugestão sobre os sapatos altos? Coisas assim. Eu disse, como é que é possível que não haja uma revolta? Não respondam, mandem o ministro passear, tem outras coisas para fazer. E era uma pessoa de quem eu gostava e até prezava, que era o Nuno Crato. Aquele ministério, não sei, acho que parte do problema do Ministério da Educação é ser tão grande, é maior, bastante. É o maior, sim. Obviamente era o maior, agora não sei se o da saúde continua a ser o maior, é maior do que o da saúde. E depois tem conteúdos. Há livros e há perguntas corretas e incorretas, agora entra-se por aqui pelo correto e incorreto. Ao passo que na saúde isso afeta menos, é mais uma coisa tecnológica. Será que esta quimio é boa ou é má? Eu, se Deus amanhã me aparecesse, coisa que muito me espantaria, e me dissesse, olha, prefere ser Ministro da Educação ou da Saúde? Além de não preferir ser nenhuma ministra, muito menos primeira-ministra, eu preferia ser da saúde, porque acho que é mais fácil sentir o progresso. Nós estamos a fazer qualquer coisa. Eu estou nervosa, porque segunda-feira vou saber como é que estou. Ao passo que fazer um manual é uma coisa muito difícil, porque está inserido numa sociedade que de repente passou de ser iletrada completamente, agora passou para uma sociedade que se julga letrada. Então, quanto mais difíceis são os termos, mais eles usam e dizem muitas calinadas. E no outro dia, não sei se foi no jornal, se foi na televisão, estava lá um a dizer, sim, porque a filha do rei Lear era muito querida, a mais nova, claro, que se chamava Penélope, ela dizia Penélope, e não é Cordília. Isto já é um nível de universidade. Portanto, desde o mais pequenino, que 2 e 2 são 5, eu agora não estou com as maquinetas, eu não sei se isso é bom ou mau, não pronuncio. Porque eu próprio não sei usar um telemóvel de maneira, não vale a pena sequer pensar que sou tão obsoleta, se calhar precisava era daqueles aparelhos que têm os chineses com as bolinhas para um lado e outro, que tem lá mas não sei usá-lo também. Ábaco. Um ábaco, pois precisava de um ábaco. O Zé Manuel tem que ir lá a casa e ensinar-me a usar aquilo. Ou então usar o telemóvel que está trancado desde ontem. Eu não sei como fazer, acho que o Ministério não pode ter o poder que tem, não pode chatear os professores como chateia e centralizar tantas coisas. Mas, por outro lado, também não penso que as autarquias devam ter o poder que possivelmente vão ter. Ou seja, se nós dermos todo o poder às autarquias para fazer o currículo, eu sou contra. Porque então os pobres meninos do Alentejo, agora já não tanto, mas em 74, 75, em 75, quando eu tive várias conversas, até com o Ministro, sobre os currículos. Não pode o Alentejo ficar cingido ao currículo comunista, que é uma visão de Portugal e do mundo, e os meninos de Trás-os-Montes terem aulas dadas por um padre ou alguém que tenha aquela religião. No currículo sou inflexível. Agora, para contratar um auxiliar de limpeza... Bem, aí no auxiliar de limpeza já há alguma descentralização, mas nos professores é que agora, não. Mas por vistos não há suficientes auxiliares de limpeza? Porque a autonomia é curta. É bastante curta. Filomena, não sei se tens aí mais por questões, há um professor que tenha dado a ouvir. Não, ainda tenho duas perguntas que vão no enquadramento do que estamos a falar. A primeira pergunta é do Luís Lopes e pergunta quando é que vamos ter o prazer de ter então o próximo livro nas bancas? Dos ricos?
Eu tive agora um mês muito mau e fiquei furiosa comigo própria. Passou-se, como eu disse, na doença há muitos altos e baixos. E quando eu ia levantar em frente dos passarinhos e não sei o que mais, de repente caí para o chão. E fiquei sem força nas pernas. Portanto, o livro atrasou-se um mês. Agora, eu queria ter um primeiro rascunho. Não sei porque a doença também me deu, no que diz respeito aos livros, para ser otimista. Mas porquê é que eu não escrevo um livro em 15 dias? Umas coisas assim meio patetas. Tendo eu escrito livros que demoraram 5 anos. A minha tese de doutoramento demorou 5 anos. Está a ser mais difícil. Porque há menos fontes. E outra coisa muito importante, eu não posso ir para a Biblioteca Nacional. Eu gosto de trabalhar sobre fontes primárias, gosto de ter os jornais, ver os casamentos. Não é só a parte económica do rico. É como é que eles se dão uns com os outros, como é que são as festas deles, como é que se casam. E isso eu não posso ver. E ver também as heranças. Eu não sei como é agora, mas no século XIX, os testamentos, especialmente se havia órfãos, eram chamados os inventários orfanológicos, vem lá o testamento todo. Agora, como os miúdos deram em não morrer, não há inventários orfanológicos. Portanto, as fortunas dos ricos são mais difíceis e provavelmente manipuladas do que de antes. Mas eu acho que se eu tiver vivo daqui a... Agora vou ser pessimista. Daqui a 1 ano o livro está pronto. Quer dizer, eu já tenho 400 páginas, mas aquilo está feito na base daquilo que eu digo sempre aos meus alunos. Não façam isto. Pronto, eu sou a primeira a fazer há muitos anos, mas eu não lhes digo. Que é, eu meto tudo num caldeirão. Todas as coisas sobre o Conde Burné, o Alfredo da Silva, meto tudo num caldeirão. E depois faço assim, 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 com aquela coisa que eu também não sei como é que se chama, mas que a minha filha sabe de certeza. A varinha mágica? Sim, a varinha mágica. E depois da varinha mágica sai uma coisa mais estruturada. Eu tenho 300, 400 páginas já escritas, mas neste método estranho, meter nabos e cenouras e batatas, que depois metade desaparece. Vamos a pensar 6 meses. Há um outro leitor, o Pedro Sequeira, diverge um bocadinho e a pergunta que faz é que influência vai ter na sociedade portuguesa este papel cada vez mais ativo das mulheres? A influência é enorme. Primeiro partimos da cave mais baixa que jamais possa ter existido. Portanto, o nosso nível na discriminação entre mulheres e homens era enorme. A mulher não podia abrir conta bancária, essas coisas que nós já sabemos hoje. Acho que as mulheres... Eu depois de me reformar, dei aulas na Católica, no Instituto de Estudos Políticos, é assim que se chama, de Estudos Políticos. Ao contrário do que eu pensava, gostei imenso. A única coisa que eu achei um bocado ridícula, porque me lembrava, eu tive 14 anos no Colégio de Freiras, o Colégio de Freiras, era ver um crucifixo em cima da minha cabeça. E disse a João Carlos Espada, posso dar ali um crucifixo? Não queres? Não, a gente trata disso. E no dia a seguir tinha lá um retrato do Churchill. E eu disse, eu também não quero um retrato do Churchill, não preciso de retratos. Isto a propósito de... Acho que vai ser avassalador. Eu dei 2 anos. Em ambos, eu nunca tinha dado um 20, que é uma coisa, se calhar, um bocado pateta, mas faz parte da tradição académica portuguesa, não se dá a nota máxima. E a miúda era espantosa, e eu dei-lhe um 20, e fiquei radiante, porque ela ficou, eu acho que até fiquei mais contente do que ela. Ela era um bocado arrogante, porque ela também me disse, deve ser tão bom para a doutora poder dar um 20 pela primeira vez. Eu disse, isso para baixo, a cabecinha para baixo. Mas tive alunas mulheres, até porque a turma era pequena. Detestei dar mestrados na Faculdade de Letras, onde só havia para aí 6 alunos que não queriam ler nem um livro. Eu dava essa de Queiroz, nessa altura. Eu nem um livro. Olhei para a cara deles e disse, bom, já estou a ver como é que isto é. Fui buscar o sumário, o livro de sumário já não é obsoleto. Eu disse à contínua, então o livro de sumário onde é que está? Já não temos. Bom, está bem. E acabei por lhes dizer, ok, então vou dar as farpas e vocês não têm que ler um livro, têm que ler uma farpa, que tem 2 páginas, está bem? Está bem, doutor, muito obrigada, foi muito simpático. E depois disse, não há, e gosto imenso do diretor da Faculdade de Letras, que ele agora acho que se demitiu,
aposentou-se o António Feijó, e gosto imenso do Miguel Taman. Agora, o nível das pessoas que estão na Faculdade de Letras é muito mau. E a minha neta, que decidiu ir para a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais para poder ter o Erasmus, porque o outro curso não tinha na Faculdade de Letras, também acha que o nível é mau. Mas pronto, é o que há. Foi o que eu disse, é o que há. Faz a licenciatura e depois podes ir para a Alemanha. Acho que as mulheres vão ter um papel importantíssimo. Vou mudar um bocadinho agora o ângulo, indo de encontro a uma pergunta do leitor, mas também da atualidade. Acaba de ser conhecida a decisão de Pedro Passos Coelho, que não se recandidata à liderança do PSD. E há um leitor, António Afonso, que pergunta... Acaba de ser conhecida a notícia de que Passos Coelho não se candidata à liderança do partido. E há um leitor, António Afonso, que pergunta qual é a sua opinião sobre Pedro Passos Coelho e o que é que prevê para o futuro do país. Eu não conheço pessoalmente o Pedro Passos Coelho. Fiquei com uma boa opinião dele não ter querido receber o Ricardo Salgado. Portanto, já muito no fim. Ou não ter recebido, ou não ter falado, ou não lhe ter dado o que o Ricardo Salgado queria. Como se viram, alguns milhões, não é? Milhares de milhões. Isto para mim não existe. São números que não existem. E eu queria, uma das coisas que eu quero ver é o que é que... Eu acho que não, a resposta é não. Se ele, Ricardo Salgado e o Sócrates vão presos ou não, efetivamente. Porque para a imagem da justiça, que já é má, vai ser péssima. Mas eu não tinha muita opinião. Eu sempre votei PS, ou então abstive-me até mudarem a lei eleitoral para círculos uninominais, onde eu conheço a cara das pessoas. É estranho, parece que faltava uma energia, eu não posso usar essa outra palavra, porque quem é que usa hoje? Foi o Lourenço que usou ontem, o Lobo Antunes, que perguntou ao Lourenço se ele ainda tinha tesão. Faltava-lhe carisma, não eram... Falámos de diferenças e do sexo e como é que as pessoas usavam. O Passos Coelho não é sexy. Não é que o António Costa seja muito, olhando bem, ainda o que é mais é aquele do turismo. Qual do turismo? O anterior? Não, o Mesquita. É o anterior, o Adolfo Mesquita Nunes. Sim. Eu estou influenciada por uma amiga minha, devo dizer. Porque eu nunca vi o Mesquita na vida. Mas acho que depois desse gesto em relação ao Salgado, que eu achei positivo, acho que depois a passagem dele para a oposição foi desastrosa. Ele não se impõe, não sei. Apetece dar uma injeção, como eu hoje tomei de cortisona. Eu sou faladora, normalmente, mas hoje estou particularmente, e nem sempre estou assim, enérgica, porque de manhã tomei a cortisona. E a cortisona, tomada em 2 ou 3 dias seguidos, dá energia. O Passos Coelho apetecia dar energia, porque algumas ideias dele até não seriam... Eu nunca votaria nele, porque eu não voto no PSD. Por muitas razões. Algumas delas sociais. Eu não gosto da direita social em Portugal, não, acho que eles não são liberais, está quieto, quero o liberalismo em Portugal. Ter que competir é coisa que não estamos habituados. E o que é que ele vai fazer agora? Eu não sei. Claro que tendo eu um cancro e tendo a mulher dele um cancro, não posso deixar de dizer, para ser honesta, que sinto compaixão. Faz-me pena que ele tenha perdido num momento tão crucial para a vida conjugal dele. Edgar. Olá, muito boa tarde. A minha pergunta, disse há pouco que nunca votaria no Passos Coelho. Votaria alguma vez, por exemplo, para uma Câmara Municipal de um concelho vizinho de Lisboa, não quero dizer qual, votaria num candidato que tivesse sido condenado e servido pena de prisão por irregularidades? Nunca. Alguém que é condenado. Acho que como nós estamos a votar, eu fui votar, eu voto sempre, faço o risco, há 8 anos. Ou então uma vez que voto em mim. Quando... Espera, faço... nunca votaria. Quando votamos num candidato, nós não estamos só a votar numas ideias políticas, que são blá blá blá. Uma das coisas que mais me irrita
eu não sei se é nova, mas acho que se agravou. A retórica totalmente vácua, estúpida do discurso político. Eu não vi praticamente não vi, leio nos jornais, não vi nenhum tempo de antena. Eu vivo na Estrela. E, portanto, não sabia de ir votar outra vez, fazer a patetice, mas quis vir votar, porque eu faço parte de uma geração, que já não fazem os mais novos, que não podiam votar. E, portanto, para mim, de facto, foi uma dádiva. Foi uma coisa... É pena que tenha sido uma dádiva, eu queria que fosse uma conquista. Em Portugal, todas as revoluções vieram sempre de cima, é por isso também que somos tão atrasados. A Revolução Liberal foi o Dom Pedro IV e o Dom João VI que outorgaram a Carta, depois chegámos ao fim da monarquia, os republicanos fizeram um golpe de Estado ali na Rotunda, que teve para ir de Pantanas, porque o topo do Partido Republicano fugiu, e ficaram lá uns sargentos que disseram, não, daqui não saímos, e não sei o quê. Na altura, a Rotunda era completamente diferente, era uma espécie de feira com farturas e barracas, feira popular. Depois, em 25 de Abril, nós não conquistamos nada. Algum de vocês saiu daqui com uma arma na mão para dar um tiro no Marcelo Caetano ou em quem quer que fosse? Não, ninguém, eu não. Eu estava a dormir em casa sozinha com os meus 2 filhos. E, portanto, a liberdade nunca foi uma coisa que nós desejássemos, pior, que nós conquistássemos. E, portanto, também não ligamos muito. E quando fui votar, o que aconteceu foi, eu olhei para o papel, e foi a semana passada que eu tive uma aula, eu não me lembrava como é que se votava, que se dobrava depois. E fui com o papel aberto, e a menina disse, tem que dobrar o papel. Eu, tá bem, lá dobrei o papel. Porque é que eu... Deixa-me ver se eu me lembro em quem é que eu votei. Não vale a pena. Era para a Junta, era a Assembleia... E era a Câmara. Mas é importante isto do caráter. Nós não votamos só nas ideias das pessoas, porque muitas vezes é mentiras, para não falar nas promessas. Nós votamos numa pessoa, com o seu caráter, com as suas ideias, até com a maneira como ela fala connosco. E, portanto, no caso da minha Junta de Freguesia de Estrela, o presidente da Junta, que já era o anterior, e que se chama Luís, acho que é Luís Newton, foi à China pago por uma empresa qualquer cá para aí, chamada Huawei, vocês todos devem conhecer, menos eu, juntamente com um amigalhaço que também foi, que era deputado do PSD, e que disse que tinha ido, não havia problema nenhum, que iam convidados para o Huawei, porque nós somos pessoas, também somos pessoas, independente de serem políticos. Esta frase não faz sentido. Um político não corta, gente. Está bem, eu sou político, mas já agora vou roubar ali uns sapatos. Isto não existe. Um político vai ao escrutínio dos seus cidadãos e apresenta-se tal como é. Não é, não fiz nada de mal, fui de graça. Eles queriam até vender uns computadores, ou lá que aquela empresa chinesa vende, como se os chineses gostassem imenso do Lewis Newton, mais dos compinchas. Portanto, aí arrisquei mesmo. Então diz que nunca votaria, mas muitas pessoas votaram, tanto que candidatos com essas características tiveram maioria absoluta. Porquê é que acha, não, neste caso com... Não, o Luís Nuda também ganhou, mas por exemplo, aqui num concelho, mesmo nosso vizinho, também aconteceu o mesmo. Com um candidato que esteve preso e que conseguiu voltar à Câmara Municipal. Não, nunca votaria nele. Mas porquê é que acha que as pessoas votam? Acha que é por falta de alternativas, não, por fé? Acho que ele é ativo e faz coisas. Pronto, a parte política dele, acredito que se ele não tivesse o resto, a parte política, acho que até eu votaria no... Ele é do PSD, saiu, não foi? Sim, agora é independente, era do PSD. Eu era capaz de votar nele, porque eu quando estava a escrever a biografia do Cesário Verde, o Cesário Verde tinha lá uma quinta muito bonita e pedi à Câmara se eu podia visitar a Câmara, essa moradia, que agora é um infantário. E eles foram sensacionais e eu vi que aquela Câmara tinha vitalidade. Estava tudo limpinho, que normalmente não está. Basta, a minha rua, uma das razões que eu tenho medo de morrer, é por causa dos pedregulhos da calçada à portuguesa. Acho que votava no Isaltino, por isso. Mas, coisa mais importante, não votava, porque ele é corrupto. E é corrupto provado em tribunal. E eu não voto em corruptos. Não me venham com a coisa, é corrupto, mas faz. Não. Para mim, o mais importante é a avaliação moral e global que eu faço. E é sempre corrupto por esta vida? Quem? Uma pessoa pode deixar de ser corrupto?
fizer muito esforço e levar algumas vacinas, é difícil. É difícil, sabe porquê? Porque não há crítica da população em relação aos corruptos. Na Dinamarca, eu não sei se vocês viram o Borgen, Sim. uma série fabulosa que foi feita na Dinamarca. E eu sou amiga de um dinamarquês, como todos os estrangeiros, agora andam a comprar o meu prédio, só falta pôr-me na rua. Eu sou amiga, mas eu sou amiga deste. Ele diz lá, é que não passa pela cabeça da população ser corrupto. Haverá corrupção, todos os países têm, se não são vigiados, então, mais. Em Inglaterra, muitos ministros, a começar no Profumo, que assim então era um bocado para rir, porque tinha ido para a cama com a menina, e a menina tinha ido para a cama com o adido militar soviético. Portanto, havia ali, podia haver uma razão. Em Portugal, a sensação que eu tenho quando falo com amigas minhas é que dizem, mas tu és maluca, em que país é que tu julgas que vives? Dou-lhe um exemplo. Eu vivo na Estrela. O meu neto podia perfeitamente ir para o Liceu Pedro Nunes, agora que passou do 9º para o 10º ano. É curioso porque foi uma profissional de educação que disse à minha filha, quando fui inscrevê-lo ou não, sabia qual era. Há uma lista. Ela disse, mas não há problema, eu conheço a sua mãe, daqui do bairro, põe-na como encarregada de educação. Isto era uma mentira, mas era uma mentira. Mas quer dizer, que ela não notava que era uma mentira. Está tão enraizado na sociedade, ou com a minha empregada a achar que eu posso telefonar ao Presidente da Câmara a pedir um transporte porque o marido dela está doente. Eu disse, mas eu não posso. A não ser que eu seja muito mais importante do que eu julgo ser. Eu não sei. Não dá, mas 90 das pessoas pensam, se eu lá estivesse, fazia o mesmo. Vou de encontro a outro leitor e acrescento alguns pozinhos de alguns de nós que fizemos as mesmas perguntas, para lhe perguntar a Irmelinda Zacarias o que é que pensa de António Costa e do PS e também o que é que pensa do futuro deste governo a que chamam Geringonça. Espantou-me. Não é que eu conheça pessoalmente o António Costa, mas acho que tem o que o Passos Coelho não tem. Nem falamos de sex appeal, nem dessas coisas, porque não é o caso. Acho que é um ativo. É o que os ingleses chamam um doer. Mesmo que eu faça mal, ele está ali, vai e tal. E depois deste período negro da Troika, apareceu um homem que estava sempre a rir. Parecia que estava a conseguir baixar o déficit, a fazer outras coisas, a economia ia bem. E, portanto, é como se tivesse dado um presente aos portugueses. Agora não vai nada correr nada tão mal. Acho que é pela esperança, mesmo que absurda, a esperança que os portugueses têm, que agora não vão ter mais cortes nos salários e nos vencimentos e que vai correr tudo melhor. Sobre isso eu não sei, porque a economia é zero. E acho que esta aliança que neste momento permite que o governo se mantenha, portanto, a Geringonça, vai continuar assim, mesmo depois dos resultados do PCP? Não sei, sabe, a política interessa-me porque vivo num país que é governado. Portanto, eu quero que os governos sejam os melhores, mas não me interessa muito o dia-a-dia. Embora leia 3 ou 4 jornais por dia e para aí 6 semanários estrangeiros, é para aí que vai a minha reforma. Sei lá, às vezes dou comigo a pensar mais na Coreia do Norte. Será que o mundo vai acabar? Será que vai haver um Armageddon, como na Bíblia, do que propriamente no sorriso do António Costa? Acho que até agora tem corrido muito melhor do que eu estava à espera, isso acho. Mas mais que isto não me peça. Almena, deixa-me voltar um pouquinho atrás, que é, disse há bocado que os portugueses não ligavam à liberdade. Sim. Isso, mas ninguém liga à liberdade. Quem é que liga à liberdade? Nós não ligamos à liberdade. À liberdade. O que é que nós precisamos para ligar à liberdade? Alguma afluência económica. A afluência económica ou também... Afluência económica. Ou seja, se é muito pobre, entre a liberdade e um pão, escolhe-se um pão. E a história portuguesa
tem sido sempre uma história até... Mas isso depois não é explorado pelos políticos, no sentido... pelos políticos, pelas elites, no sentido de desvalorizarem a liberdade. Claro que é explorado pelos políticos, mas eu tenho muito orgulho em que a primeira palavra que eu disse, que vem aí, a primeira palavra que eu disse quando comecei a falar, devia ter 3 meses, porque eu sou muito precoce em tudo, foi não. E a minha mãe tinha um livro que era o livro do bebê, e disse, esta miúda não é boa da cabeça. A primeira palavra que disse foi não. Nós temos a possibilidade de dizer não. Eu tenho em particular, e sei isso, tenho o privilégio de ser professora universitária e posso sempre dizer não a muitas coisas. Há algumas, como sucedeu com o reitor, paguei-as. Mas como eu já estava no topo, como tinha o primeiro doutoramento de Oxford, não era assim tão difícil. Mas quando foi do caso do meu neto ir para o liceu de residência dele era o Camões, e ir para o Pedro Nunes diziam que era melhor ou ir para o Camões. Uma amiga minha disse, tu não vives aqui, tu vives na Lua. Que mal que fazia ires dizer que eras encarregada da educação dele. Disse, o mal é que não é verdade. E se eu metesse lá o meu neto, outro neto que se calhar vinha de famílias mais pobres, não entrava. Mais vale obedecer às regras, ouviste? E ela, não tens razão nenhuma. Eu não a convenci. Mas, por exemplo, na universidade, há liberdade suficiente? Hoje. Tu estás a pensar na expressão do pensamento ou na subida na carreira? Eu falo do ambiente de se poder dizer aquilo que as pessoas pensam. Eu não posso responder porque eu não ensino há 5 ou 6 anos. Não é? Sim, mas nos centros de investigação, na carreira... Eu trabalhava, como sabes, no ICS, Instituto... Mas o ICS era uma ilha. Era uma ilha. Até eu sair. Agora, o que me mandam como... seminários que estão a organizar, ou grupos de trabalho, isto é muito influenciado pela FCT, que é uma erva daninha na distribuição dos dinheiros, porque se conhecem todos uns aos outros. É suposto ser anónimo quando é uma proposta de investigação, fundos de investigação, mas como todos se conhecem, olham para a bibliografia ou até para a letra, agora já não há letra, vê-se onde é que eu estou, olham e veem logo quem é. E há focos de lobbies muito grandes para terem dinheiro da FCT. Enquanto eu ensinei, enquanto existiu o professor que eu mais respeito ao longo de toda a minha vida, que é o Adério de Cedas Nunes, nunca senti nenhuma pressão para tomar este partido, ou esta ideologia, ou escrever um artigo a dizer. O que eu não gostava, e aí nota-se que ele era um pouco assim a regime, é que eu escrevesse artigos de recensões, sobre livros de recensões de meus colegas, coisa que eu fiz. E eu disse-lhe, eu vou continuar a fazer, portanto, se não gosta, olha, dispensa. Mas o Adério de Cedas Nunes era uma pessoa que não é bem a nossa regra, mesmo nos meios universitários, ou não? Não, acho que era um homem excepcional. Para ter sobrevivido ao que ele sobreviveu. Ele contactou-me um mês antes de 74. E não sei porquê. Porque eu disse logo que não era competente, que ainda não tinha acabado o doutoramento. Ele disse, não me interessa. Quer ser minha assistente ou não? Está bem, sempre ganho algum dinheiro. E ele passou um período muito difícil, porque houve muitas assembleias de escola. Naquela altura, o ICS, que se chamava GIS, era a extrema-esquerda, era dominado pelo MRPP. Tinha muito poucos PCs. Alunos, estou a dizer alunos. E como era tudo decidido em Assembleia Geral, depois houve a Assembleia Geral, tinha uma espécie de grupo diretivo, não sei como é que ele se chamava. Sim, Conselho Diretivo. Conselho Diretivo. E não sei porquê, os alunos, deve ter sido, por eu ser bonita, olharam para mim e disse, queremos aquela, professor. Eu nunca tinha escrito nada. Aquela, está ali, está bem. O professor Cedas Nunes e mais 2, que nunca abriram a boca, exceto um, nunca mais me esqueci, que achava que o currículo era ele que elaborava. Eu disse, está bem, então vá lá elaborar o currículo para casa e depois mostra. O currículo era todos os livros, o título dos livros todos do Álvaro Cunhal, mais alguns que ele não teria lido, do Trotsky. Eu disse, esta escola está maluca, vou-me embora. Mas antes de me ir embora, o Adério esteve muito aflito, porque eles puseram como critério, todos os ministros do antigo regime são saneados, todos os da Assembleia
Nacional, como se chamava, e os procuradores da Câmara Corporativa. E o Adérito era procurador da Câmara Corporativa. Eu olhei para ele e fiz-lhe entender, não abra a boca, porque eles não fizeram o trabalho de casa. Tinha eu a certeza. E não fizeram. E, portanto, nem sabiam lá quem é que estava na Câmara Corporativa. Não sabiam. E o Adérito ficou. E atravessou aquilo calmamente, como ele sabia, trazendo coisas do ancião regime. Mas ele queria uma coisa grande, muito grande, assim, para mandarem muita gente, sei lá. Mas eu disse, Adérito, não há pessoas, não degrada, as que está a contratar estão bem. Portanto, o ICS, nessa altura, era, de facto, muito dominado por ele. Ele era um déspota iluminado. Depois, transformou-se, pelo que eu vejo pelos meios, numa espécie de lagoa de politicamente corruptos. Politicamente corretos. Politicamente corretos e possivelmente corruptos. Mas eu não considero ainda que o ICS é o melhor centro de estudos sociais em Portugal e que está a fazer coisas bem feitas, ao lado de coisas que não têm pés na cabeça e que não tem... Até porque ele deixou crescer muito o ICS. Até porque não há aquele espírito comum que nós tínhamos. Estávamos nas tintas para o dinheiro. Se fôssemos ao Alcobaça entrevistar uma pessoa, não íamos logo, gostou, 5 contos. Não, nós gostávamos do que estávamos a fazer e trabalhávamos em grupo. Eu e a Fátima, a Patriarca, trabalhámos imenso em grupo, durante 5 anos. E até éramos bastante diferentes em muitas coisas, mas estávamos bem. Nenhuma de nós queria subir. Quer dizer, eu por acaso estava no topo da carreira, mas não está a ver a Fátima, a Patriarca, a lutar para subir por ali para a carreira fora, não é? Mas acho que decaiu, sim. Olá, Maria Filomena. Fez aqui um bocadinho de análise política, mas já se sentiu tentada pelo poder para ir para o outro lado? Será que já recebeu algum convite para desempenhar cargos políticos, por exemplo? Já. Não sei se é bem político. E o outro não é convite, mas respondo. Em 74, eu vi mesmo a semanas da Revolução, não foi por causa que eu soubesse da Revolução, é porque vinha fazer a investigação para a minha tese. Tanto que em 75, depois voltei para Oxford. E só voltei no fim de 76. Oxford tem muitas coisas negativas e as pessoas acham que eu estou sempre a dizer, eu sou de Oxford. Não, não é, eu sou de Oxford. Oxford tem muitas coisas positivas e que eu gostaria de ver adaptado a este país. Este país é diferente, mas tem coisas muito boas. Por exemplo, o facto de haver tutorials. Tutorials quer dizer que há um professor que vê o seu aluno uma vez por semana sozinho durante 1 hora e que lhe manda fazer um trabalho. O primeiro trabalho que eu tive que fazer, porque chateei tanto o professor, eu tinha ido mais cedo, e disse, olha, eu sou completamente analfabeta e, portanto, preciso que me ensine. E ele disse, mas o que é que está aqui a fazer? O trimestre só começa daqui a 1 mês, o que é que está a fazer aqui no dia 12 de setembro, ou lá que era? Ele disse, está bem, se quer trabalhar muito, estou aqui 3 livros, leia 3 livros nesta semana e depois faço um ensaio sobre um dos livros, que era o suicídio do Durkheim. Eu fui para casa em estado de choque. Nem 3 livros me mandavam fazer numa faculdade portuguesa ao longo de 1 ano. Portanto, estas coisas que eu gostava, que era um contacto maior entre os professores, que estão nas tintas para os alunos, a maior parte, e os professores, era uma coisa que eu gostava de fazer. Nessa altura eu queria muitos amigos, que é outra coisa boa. É como tinha que comer no colégio. Lá nada é obrigatório. É sugerido que os donos veriam com bons olhos que os alunos fossem jantar ao refeitório. Havia a high table, que era para eles, e havia depois os alunos. E foi aí, nesses alunos, nessas conversas, podia ser sobre química ou sobre o que fosse, que eu aprendi muitíssimo. E que fiz amigos até hoje. Eu acho que todas as semanas escrevo um israelita, meu amigo, que agora está... Ele esteve em Princeton e teve... não sei de onde. Agora está no mais prestigiado colégio de Oxford, que é a All Souls, com todas as almas. E é fellow, portanto faz o que quer, o que lhe apetece. E eu, no outro dia, disse, eu não percebo. Ele escreveu um livro, a especialidade dele é a história russa. Escreveu um livro que acho que é muito interessante, eu li um bocado. É o diário do embaixador da Rússia
na altura, depois a União Soviética, em Londres. Portanto, todas as conversas que ele tinha, porque era um homem muito social, que tinha com o Churchill, com os outros políticos, e depois que ele mandava os relatórios e, o diário, e também fazia um diário privado. Ele depois esteve preso e quando veio o Stalin teve a dias de ser fuzilado. Se eu escrevo tanto ao Gabriel Gorodetsky, é porque sinto que fiquei amiga dele. Isto foi há 40 anos. Portanto, há uma comunidade. Aqui não se cria uma comunidade, ou pouco. Isto conta à universidade. Um desses meus amigos, que é espanhol, e que há 5 anos mandou um artigo, ele chama-se Juan, Joan. Eu disse, que é isto? Bom, depois fui à Catalunha e percebi o que era. Ou seja, ele é independentista e pró a independência da Catalunha. E quando eu veio cá, foi logo em junho, ficou lá em minha casa e disse, Bena, tu tens todas as qualidades para ser uma deputada, mas tem que ser da oposição. Dás uma grande deputada da oposição, não hesites, não vais para a universidade. E eu disse, pensei um dia, depois eu disse, olha, não quero. Primeiro, não és tu que mandas no PS, que seria o partido que estava mais perto de mim. Depois, eu tinha que ir a reuniões, que é a última coisa que eu faço na vida. E não quero. Isto não era um convite, era uma sugestão, é que eu daria uma boa ao deputado da oposição, porque berrava todo o tempo eu faço bem os trabalhos de casa. Ia para casa, ver, todos os números estavam corretos e tal. Não tinha uma grande oratória, não tinha, os ingleses têm, eu não tenho. Não fui treinada para isso. E o outro cargo para que eu fui convidada pelo Roseta era para a diretora da Biblioteca Nacional. E eu disse-lhe logo, nem pense nisso, eu gosto de ir para a Biblioteca Nacional e durante anos fui todos os dias, mas como utente para pedir livros, agora ia para a Biblioteca Nacional, que eu conheço por dentro e por fora, com os contínuos, avaliar contínuos, que tem que ser para avaliar com excelente, porque se não se avalia com excelente, que indelicado, que má, então eu só tenho bom. Isto passava-se a ter mais no ICS. E, portanto, eu disse ao Pedro Roseta, olha, não aceito. Era na altura também da barragem do COA, e eu era contra aqueles peixinhos que foram para lá desenhados, agora têm a companhia de uma bicicleta. Mal eu disse que era contra a barragem, eu também sou, não gosto nada daquilo. A Filomena tem toda a razão, ser diretor da biblioteca deve ser quase tão mau como ser ministro da Cultura. Eu disse, não, ainda é pior, porque ao menos como ministro tem um carro e um chauffeur. Portanto, não tive, não. Eu não sei como é que as pessoas me veem, acham que me veem como um outsider, mas também não me preocupo. Filomena, já estamos aqui, tens uma pergunta muito pertinente, Tenho uma Filomena. pergunta que eu acho pertinente. Luísa Sequeira Rego diz assim, fez referência à compra de casas de prédios em Lisboa por estrangeiros e gostaria de saber o que pensa do turismo e do que o turismo está a fazer por Lisboa e por Portugal. Eu só vou dizer coisas superficiais porque está tudo em estudo. E há 2 tipos de turismo. Há o turismo que, como eu vou para o hospital, passo sempre ali no Terreiro de Paço. Há o turismo que sai dos cruzeiros, alguns deles com 5.000 pessoas, que podem estragar Lisboa, no sentido em que deixam cá pouco. Vêm no barco, vêm ali um bocadito, andam. Mas alguma coisa deixam, mas podem estragar mais do que o que deixam. Depois, há o turismo estrangeiro. O turismo estrangeiro pode ser muito irritante. No meu caso, que fiquei de repente sozinha, com 8 ou 9 estrangeiros, sinto-se um bocado aflita. Eles pôr na rua, olha, a secretária do ICS bem fez em obrigar-me a comprar a casa. Pôr na rua não podem, porque a casa é minha. Mas há problemas difíceis de resolver. Por exemplo, eles querem pôr um elevador até ao 5º andar, coisa que a mim não me merecia nada. Estando tão doente, a obra vai demorar 1 ano, pelo menos, porque tem que cortar a escada toda do resto do chão até ao 5º andar, para meter o elevador. Eu podia dizer não, mas não servia de nada. Pode haver atritos, em vários casos, entre moradores, mesmo que seja da mesma classe social e do mesmo rendimento, que é o caso. Mas pode haver aí uma coisa... A parte boa é que muitos deles estão a renovar
a cidade, está lá um inglês de origem indiana, e eu estava a falar, porquê que vieste viver para Portugal? Ele era da administração do Deutsche Bank em Londres. Porquê que vieste viver para Portugal? E o dinamarquês riu-se e disse que as pessoas são tão simpáticas. Em geral, acham-nos simpáticos. Eu não sei se são simpáticos ou não. Sei que a resposta que me deu o inglês, até hoje eu não sei se é verdade. Ele disse, eu venho comprar o Cacho Dré. O Cacho Dré. Sim, ele veio comprar, não um prédio, mas bairro. Um bairro. Mas eu não sei que se estivesse a meter comigo. Eu depois meti-me lá para dentro, temos este problema de elevador para resolver. E eles foram simpáticos, eles disseram que adiavam pelo menos 6 meses por eu estar ainda a fazer químio. E isso não... Depende também da relação que nós temos com eles. Porque a relação com os habitantes é má. E ali na Estrela vieram-me dizer, o Sr. William anda ali no jardim, que é o tal que eu queria comprar, não comprei, nu. Ele mandou construir tudo legal, ele é dinamarquês. Fez um murro, fez lá dentro uma piscina, tudo legal, demorou 10 anos. Hein? Agora é que está lá a piscina, que ele insiste muito que é maravilhosa, eu acho que é uma banheira, tem umas ondas, que acho que vêm do Canadá, suponho que se compra uma maquineta. Eu disse ao William, mas não estou em estado agora a andar em ondas do Canadá. Mas já me vieram dizer os vizinhos, como eu falo inglês, o problema também é que eles não aprendem a falar português, estão todos a falar inglês. Como falo inglês, sabe, o Sr. William está a destruir a nossa casa de banho, as nossas canalizações, que era outra coisa que ele me mostrou que era totalmente impossível. Claro, o facto de ele ter um Bentley de 1930, prateado, e parar à porta não ajuda muito à convivência. Eu disse-lhe, tu deixas aí o William, ao terceiro dia tiram-te essa figura que tem o Bentley, ele agora lá comprou uma garagem. A convivência com os ricos também pode ser má. Especialmente tem que haver uma lei que impeça que se despeçam pessoas de idade como eu. No meu caso, eu comprei, mas imagino que tinha alugado, que serem postas na rua. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é perder a casa. E isso, os estrangeiros gostem de nós por serem simpáticos, ou gostem da cidade, que é lindíssima, eu concordo, e que eles podem torná-la mais bonita, desde que haja uma lei sensata e que as relações sejam cordatas. Não se ponham logo a odiar, porque os meus vizinhos estrangeiros acham que os portugueses são simpáticos. Os portugueses é que acham que ele é um monstro e os outros também são monstros e que, além disso, gostam muito do... Porque em frente de mim, isso também é engraçado, há uma casa de um indiano, por acaso é de Sri Lanka, que era suposto limpar a entrada. Ela agora já não disse mais nada, mas havia uma reação de uma portuguesa que dizia que um indiano no prédio dela não entrava. Eu tenho tido poucas reações racistas, até se calhar mais que os dinamarqueses, ingleses, franceses e suecos que agora coabitam comigo. Com o Abdo, que é o vizinho, que vende coisas até à meia-noite, tenho tido poucas reações, mas tem que se fazer uma lei sensata e que se proibir que a velhos habitantes de Alfama sejam despedidos e postos, sei lá, em Loures, num prédio social, não é a mesma coisa. Viver é viver num local, com a vizinhança, com as lojas. Quem tem a sorte de viver assim, que é o meu caso. Eu não posso, por causa da doença, ir à calçada da Estrela, que é muito perto de mim, e comprar um aparalápis. Mas a ideia de que há um deserto em Loures, com pessoas que não se conhecem umas às outras, faz-me impressão. Acho que é preciso legislar com muito cuidado. Mena, nós já estamos aqui a conversar há bastante tempo. É da cortisona. É da cortisona. E uma vez que começamos pela autobiografia, já falámos do teu lado aberto, descarado, digamos assim. Deixa-me fazer uma pergunta descarada. As pessoas, quando acham que tu és snob, têm razão? Snob social, não. De todo. Quando eu ia para a parada, eu pertencia a uma classe muito especial, a classe aristocrática, mas não era nada snob. Nem eu, nem eles. Quer dizer, eles seriam, porque eles sabiam que, sei lá, quando Lavradio era um título ótimo, ao passo que o Duque d'Ávila, que era Duque, é um título péssimo. Mas as pessoas também não fazem a distinção, não sabem. A Fátima Bonifácio sabe, foi ela que me explicou. O que levou logo a dizer que vocês as duas são snobs. Não, eram factos da sociedade, era histórico.
Mas não fala em snob social, fala em snob intelectual, em snob olhar para um bocadinho de cima para... Sim, acho que fui durante muitos anos snob intelectual, que tem uma face boa e uma face má. A face má é que é estúpido nós jogarmos superiores aos outros da razão. Não quer dizer que eu seja mais inteligente que estes todos nesta sala, especialmente se reunirmos as notas de cada um. Acho que deixei de ser snob porque achei que era uma intelectual, porque achei que devia, me impedia de me dar com certas pessoas. Não é que eu agora sinto a obrigação de me dar com burros e estúpidos, porque com eles eu não sei falar, eles não sabem argumentar e eu canso. Basicamente é isso. Portanto, eu continuo a gostar mais de me dar com pessoas inteligentes do que com burros. Isso é verdade, portanto, sou um bocadinho snob intelectual. Mas como eu não me dou com ninguém, já não sei o que é que se fazer, Manuel. Obrigado. Bem, nós acabamos por aqui esta nossa conversa. Foi mais longa, não foi? Não foi mais longa, foi, acho que quem pôde ter a oportunidade de ouvir ficou presa a ela. Nós vamos colocá-la no site e disponível e com alguma transcrição também para escrito brevemente. Despeço-me por agora e em breve teremos mais um convidado aqui na redação do Observador. Como é que se chama esta coluna? Não se diz coluna, como é que se chama esta? Entrevistas. Ok. Como é que se chama? Entrevistas não...